tava defendendo... Tem um caso relacionado a plágio. Não vou dizer aonde é que foi. Não foi no Ceará. Eu tinha um caso relacionado a plágio e eu tava conversando com o juiz sobre isso, porque a outra parte estava acusando meu cliente de plágio do projeto dele, da ideia dele. E eu tava tentando convencer o juiz, e o juiz já tinha dado algumas medidas liminares, algumas coisas que estavam prejudicando meu cliente, e eu tava defendendo o interesse dele, né? Então eu fui conversar com o juiz e expliquei que ideia não era protegida por direito autoral. Porque o direito autoral, a lei 9.610, ela prevê, estão excluídas de proteção do direito autoral, tal. A ideia é uma delas. Por quê? Porque não tem como você proteger uma ideia. Você pode ter uma ideia maravilhosa aqui e do outro lado do oceano, outra pessoa tem a mesma ideia. Não tem como... Você precisa da exteriorização daquilo, você precisa de certas coisas. Ideia absolutamente não é protegida por direito autoral. É interessante ouvir isso, porque, assim, uma das coisas que... Uma vez eu estava numa aula que não era exatamente um professor, era um produtor de obras de cinema, que falava o funil da produção, né? E aí, tipo assim, tantos filmes passam da ideia, tantos filmes chegam ao roteiro, tantos filmes conseguem o dinheiro para gravar, tantos filmes conseguem terminar a produção, tantos filmes conseguem terminar a edição, tantos filmes conseguem... Ele tinha, sabe? Tipo assim, não sei de onde é que ele tirou aquilo, mas ele tinha uns gráficos, assim. Tantos filmes conseguem entrar em exibição em cartaz, tantos filmes conseguem chegar à segunda semana. Isso era o ápice, assim. Você passar para a segunda semana. Está na televisão, aí gera outra história, mas... E era um número muito ínfimo, assim. Era muito abaixo de 1% a quantidade de pessoas que conseguiam chegar essa segunda semana, sabe? Só que mais, assim, a enormidade morria na ideia. Né, assim, porque a ideia todo mundo tem, assim. A gente pode ter ideia de 10 filmes aqui agora e não é por isso que esse filme, né, vai deixar de ser executado por outra pessoa, assim. Porque a gente teve uma ideia e aí o pessoal fala, roubou minha ideia, né? Então, com certeza existe, com certeza deve ser muito chato. Sim. Né, assim, uma pessoa tipo, eu tenho uma ideia de fazer esse filme. E aí, uma outra pessoa que tem mais condição que eu escuta, faz rapidamente, né, esse filme, mas rapidamente eu perdi. Não, isso é terrível, absolutamente terrível. Mas se pudesse ser registrado, abriria espaço também iria engessar de uma forma terrível, né? Tudo tem um lado... Claro que ninguém tá falando em defender desonestidade, né? Não é isso. Mas, realmente, se você, a princípio, prevê, se a lei prevesse a proteção da ideia, você engessaria a sociedade de uma forma absurda, o avanço social de uma forma absurda. Mas eu fui falar isso pro juiz. Disse, excelência, plágio não é passível. Falei com toda delicadeza. Plágio não é passível de proteção de direito autoral, a lei exclui. Doutora, eu vou dizer uma coisa pra senhora. Eu não acho possível duas pessoas terem a mesma ideia. E eu não quero saber do que tá na lei. Eu não acho possível duas pessoas terem a mesma ideia, então eu vou manter minha liminar. Eu tive que recorrer em segunda instância. Porque... O juiz estava engessado, o juiz não então, assim, prazer. Esse é o judiciário. Apresenta a todos parte do judiciário no Brasil. É complicado. Meu Deus. Entendeu? É complicado. Dá medo de uma coisa dessa. É complicadíssimo. Então, por favor, contratos muito bem feitos, contratos com quem entende da área. Porque também não adianta você pegar uma pessoa que vai fazer um modelão que não porque você tem que ter a capacidade de prever problemas, não só de conhecer a lei, mas de prever os problemas relacionados àquela área. E antecipá-los. Para não acontecer. Porque aí sim, se você tem um contrato, é muito mais fácil para um juiz que não é da área entender aquele contrato e dizer se houve ou não violação daquele contrato. Se você for pensar nos institutos legais, no que envolve o direito autoral e simplesmente levar isso, não, mas eu tô seguro porque a lei entende que o autor, não vá nessa não. Porque não vai ser um bom caminho.